Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Diálogos Petrobras sobre Arte Armorial. Com curadoria e mediação de Carlos Newton Júnior, serão 5 encontros. Hoje, o tema Artes Visuais, e teremos a especial participação de Manuel Dantas Suassuna e Ricardo Gouveia. A xilogravura popular nordestina e as características da pintura armorial, o design gráfico e as tipologias armoriais. Esse evento integra a mostra Movimento Armorial 50 anos. A série tem realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Petrobras. Este evento conta com o apoio da Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria da Cultura, Secult, e do Teatro Municipal. Agradecemos a sua presença e desejamos um ótimo evento. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Dantinhas, estou me sentindo aqui quase que em casa, né? Porque são tantos amigos aqui na plateia que eu não vou nem me referir a todos, mas quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Vamos dar início hoje a esse evento, né? Esses diálogos que vão até o domingo. Então, se depois gostarem, divulguem com os amigos, vamos ver se a gente consegue fazer esses eventos com um público assim bastante representativo como hoje. Eu tenho o prazer enorme de estar à frente da curadoria desse evento. Esse evento a gente vem fazendo desde o ano passado, quando essa exposição que está hoje em Campina Grande circulou por 4 cidades brasileiras, né, 4 capitais, Brasília, Belo Horizonte, Rio e São Paulo. E a ideia dessas conversas, desses diálogos, é a gente aprofundar um pouco o universo da exposição, para quem viu a exposição, quem assiste, quem foi lá, quem não foi, a gente faz quase uma exortação para que vá, que está uma exposição muito bonita, realmente. E é um prazer enorme para mim, que estudo o movimento armorial há muitos anos, estar aqui hoje para conversar com Dantas e com Ricardo sobre a participação de ambos no movimento, né, dentro desse universo. A ideia, qual é a ideia? Não, nada aqui é ensaiado, obviamente, é uma conversa, né, um diálogo, uma conversa. A ideia é que cada um conte um pouco de sua experiência no universo do armorial, né. A depender, obviamente, o armorial está fazendo, na verdade, são mais de 50 anos, né, porque esse projeto originalmente foi apresentado para os 50 anos, em 2020, mas, por conta da pandemia, ele acabou sendo postergado, né, e, a bem dizer, a gente está já às vésperas de comemorar 53 anos do movimento armorial, mas, historicamente, é meio século, né? Então, eu acho assim, que o armorial já começa a sair do campo da crítica e vai adentrando o campo da história, né? Meio século de efervescência criadora, com raízes que foram plantadas lá na década de 70 e que ainda hoje estão aí em evidência, né? Às vezes as pessoas perguntam: o movimento armorial terminou, o movimento armorial continua, etc. Na verdade, o que Ariano dizia é que Ariano, ele, com o armorial, no meu modo de ver, ele cria uma poética, né? Ele cria um conjunto de princípios que são como quase uma espécie de uma direção, né, para uma direção possível para a arte brasileira, né? E esses princípios, no meu modo de ver, não se desatualizam. Quer dizer, a depender dos artistas, os artistas podem se apegar a esses princípios e dar seguimento, né? Quando eu falo em uma direção, quer dizer, não significa dizer que todo mundo vai pelo mesmo caminho, né? Um artista pode ir por aqui, o outro vai em linha reta, quer dizer, aí vai depender do trabalho de cada um, né? Do talento criador de cada um. Então, por mais que você discuta a validade ou não desses princípios, esses princípios deram uma pedra do reino, trabalho do quinteto armorial, né? Um trabalho de um Gilvan Samico, quer dizer, então são princípios que deixaram aqui obras muito significativas, né? O armorial, só para vocês terem eu costumo mostrar esse convite logo de início. Esse aqui é o convite do lançamento, né,
do lançamento oficial do movimento armorial. O movimento armorial ele foi pensado por Ariano como um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. Ariano assumiu, em 69, a direção do Departamento de Extensão Cultural e pensa o movimento armorial como um projeto de extensão. Quer dizer, ele não tinha, uma vez ele me falou, eu não tinha ideia de que aquilo, ao longo do tempo, ia gerar, né, tanta repercussão, tanta... Né, e a prova disso é que você vê que o convite, o programa é um programa muito simples, né? Um programa numa folha de papel ofício, com o apoio da universidade, o apoio do Conselho Federal de Cultura. A Ariano, na época, fazia parte do Conselho Federal de Cultura também. Né? E o lançamento ocorre numa igreja lá do Recife, a Igreja São Pedro dos Clérigos, no dia 18 de outubro de 70, com um concerto da Orquestra Armorial. O quinteto ainda não existia, o Quinteto Armorial Ariano vai criar 2 anos depois, em 72. E no verso, né, você tem um papel, ofício, no verso você tem, pela primeira vez, uma explicação de Ariano sobre o que viria a ser o armorial, o movimento armorial. É um texto chamado Arte Armorial, em que ele explica pela primeira vez por que ele usa esse adjetivo, esse substantivo como adjetivo. Né? E ali, do outro lado, você tem o programa da parte musical do evento. Quer dizer, até no mesmo evento, houve, na mesma igreja, uma exposição de artes visuais e a exposição de alguns livros. Os artistas que participam dessa primeira exposição, é difícil até a gente relacionar, porque a imprensa, praticamente, você não encontra referências na imprensa. Né? Somente aos poucos é que o armorial vai caindo no noticiário, vai gerando a repercussão que gera. Então, para quem tem interesse no armorial, a primeira obra, assim, digamos assim, o texto mais significativo para iniciar, né, é um texto difícil de você encontrar hoje, mas é este daqui. Porque, em 74, Ariano ele começa a ser interpelado pelas pessoas, pelos amigos, pela imprensa. O que é esse armorial? E ele passa a escrever uma coluna semanal no Jornal da Semana do Recife. A coluna se chamava Almanaque Armorial do Nordeste. Ele começa a debuxar aquelas ideias que estavam ainda, na verdade, sendo esboçadas mesmo. Né? Quer dizer, Ariano já fazia um trabalho na linha do movimento armorial desde o início do seu teatro, mas ele começa, então, a teorizar em artigos de jornal. E 4 anos depois, ele reúne essa base teórica do movimento armorial neste livrinho, Movimento Armorial, que foi editado pela editora da Universidade Federal de Pernambuco. Né? Então, daqui dá conta, mais ou menos, do que seria essa primeira fase do movimento armorial. Mas a gente não está aqui para fazer uma história do movimento armorial, isso é uma mera curiosidade. A ideia nossa é conversar com Dantas. Dantas é um artista plástico que já vai surgir já nos anos 90, né, Dantas, praticamente, você começa o seu trabalho de artista visual, meados da década de 80. Eu considero 1977, com 17 anos, que eu entro no ateliê livre da Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação de um pintor chamado José de Barros. Sim, mas aí a sua formação, né? Mas quando formação. Você começa a trabalhar, eu lembro que a Ariano me mostrou, inclusive, um quadro seu, que seria um primeiro trabalho mais vinculado a essa final da década de 80. Então, já seria aí uma terceira geração, né, de artistas que se vinculam ao movimento armorial. Então, a gente tem vai ter o testemunho aqui de Dantas, como é que ele entra dentro desse universo. E depois a gente vai falar um pouco com o Ricardo, que vem cronologicamente, né, Ricardo? Depois, quando o Ricardo começa a fazer um trabalho de design gráfico, também dentro desse universo do armorial. O Ricardo é autor dessa tipologia, né, da tipologia, coautor, né, com a Giovana Causa, de uma tipologia que é baseada nos ferros de marcar que Ariano trabalha na década de 70. Em 74, Ariano
lança um livro, né, Ferros do Cariri, um heráldica sertaneja, em que ele vai trabalhar, ele vai propor um alfabeto a partir dos ferros, né, e Ricardo depois faz uma tipologia. Então, a ideia é essa, a gente conversar um pouco sobre quer dizer, o trabalho de cada um e ver como cada um. Então, você vê, a gente tem aqui dois artistas que vão digamos assim, seguir esses princípios mais de uma década depois que esses princípios estavam lá colocados, né? Estavam estabelecidos por Ariano, pelo menos inicialmente, né? E eu conheci Ariano pessoalmente em 1984, quando ele foi meu professor de estética na Universidade Federal de Pernambuco, né? E eu lembro, em 81, Ariano escreve um artigo, né? Vocês já devem saber disso, já devem ter ouvido falar, em que ele abandona a vida pública, a vida literária, um artigo chamado Despedida, em 81. Então, quando eu conheci Ariano, ele estava vivenciando uma espécie de autoexílio, né? E as pessoas... E de 81 para 84, Ariano desaparece dos jornais. Né? Desaparece dos jornais. Quer dizer, Ariano teve uma presença muito forte na mídia, o que era a mídia impressa, né, na época, de 57, quando o Autocompadecida é encenado no Rio de Janeiro, até 77, 78, né, quando ele já estava aí com a 4ª edição da Pedra do Reino. Então, você tem aí praticamente 20 anos de uma presença muito grande de Ariano na imprensa. Jornais, né, revistas, as grandes revistas nacionais, os poucos programas de televisão que eram gravados na época, etc. E depois ele vai para esse autoexílio. Eu lembro bem que em 84, só para situar essa história, ninguém falava mais no movimento armorial, né, em 84. Ninguém falava mais. O quinteto tinha lançado 4 discos, esses discos não eram tocados nas rádios, por exemplo, ninguém falava mais, né? E eu lembro que eu fui morar em Natal no início da década de 90, quando Antônio Madureira gravou em CD, na época estava surgindo CD, os discos do Quinteto Armorial. E eu fui ao centro da cidade, em Natal, eu conto muito essa história, numa loja de discos, a Aqui Discos, e tinha lá um balaio assim, de feira com centenas de discos do Quinteto Armorial, os 4, a R$ 1,99. Quer dizer, as pessoas não escutavam mais. Eu lembro que eu comprei quase o balaio inteiro, e todo aniversário eu dava um disco de presente. Eu disse, o que é isso? É um disco, escute, né? Então, as pessoas não falavam mais. Aí você vê hoje, mais de 50 anos depois, o armorial em evidência novamente, né? Quer dizer, é aquilo que Ariano dizia, o êxito. Ariano sempre dizia o seguinte: uma coisa é o sucesso, outra coisa é o êxito artístico, né? Que é aquilo que se desdobra ao longo do tempo, aquele reconhecimento ao longo do tempo. E ele sempre procurou, o armorial foi uma experiência notadamente marcada por isso. A ideia era o êxito, não era no próprio quinteto. O Fernando está aqui, pode dar esse depoimento quando for na parte da música. A vontade não era o sucesso comercial, era a pesquisa, né? Era aprofundar uma sonoridade brasileira, alguma coisa assim. Então, tudo que Ariano faz é uma coisa muito... Sempre foi a preocupação muito grande com essa pesquisa, com o valor, com esse burilamento e tal. Então, é isso. Eu depois vou mostrar aqui uma imagem, talvez só... Vou mostrar agora, não tem nada, como eu disse, ensaiado. Eu queria mostrar aqui uma imagem, porque essa imagem está, de alguma maneira, na exposição, abrindo a exposição, que é aquela escultura que está lá da onça, né? Da onça Caetana, né? Essa escultura é um trabalho. Essa escultura ela representa uma personagem do romance de Ariano, né, que já está na Pedra do Reino, que aquela escultura é uma alegoria da morte, né? Caetana. Quem leu a Pedra do Reino vai encontrar lá a personagem. E, sobretudo, quem leu O Rei Degolado, que é um livro que esgotou desde a década de 70 e está sendo relançado agora, né? Neste mês já está à venda uma nova edição do Rei Degolado. Na edição do Rei Degolado, Quaderna, o narrador, ele chama o Taparica, o irmão dele que é gravador, e eles juntos eles vão fazer uma imagem, né? Taparica vai propor uma imagem dessa onça, da moça Caetana, que é a imagem da morte, que se transforma numa onça, né? Então,
Aí, veja, Ariano, ele para chegar àquela imagem, ele vai partir de pinturas rupestres, né, que estão aí, vai partir de uma certa concepção da própria ideia do personagem. Os animais que representam a morte para o sertanejo, então a onça, né, a cobra, o carcará, ele vai partir dessas imagens, vai partir do nome Caetana, que é um nome de domínio público, né, uma divindade que ele coloca como origem tapuia, etc. Vai fundir essas imagens num desenho, né, um desenho único. Isso é minuciosamente explicado pelo narrador do romance, até chegar à imagem que ele vai propor como a imagem essa alegoria da morte. Então, você vê, ele chega a essa imagem depois de um percurso de pesquisa, né? E essa imagem vai gerando, essa imagem é um desenho, né, que vai gerar depois uma série de obras de arte do próprio Ariano e de outros artistas que vão se basear nela. Quer dizer, por exemplo, você tem aqui um tapete. Então, pouca gente conhece esse trabalho do Ariano como artista plástico. O Ariano tinha também esse pé nas artes plásticas, né? Ele começa a desenvolver esse trabalho no campo das artes visuais, com a Pedra do Reino. Quando ele começa, ele próprio ilustra o romance da Pedra do Reino. Então, a partir daí, depois que ele ilustra o romance da Pedra do Reino, todo o trabalho de Ariano subsequente, no campo da prosa de ficção e na poesia, ele é ilustrado, né? Então, na poesia, ele vai fazer as iluminogravuras que estão na exposição também, né? Aqui você vê pinturas de Ariano, né? Essa mesma imagem numa cerâmica, numa pintura cerâmica, essa mesma imagem num mosaico, né? E depois ele vai para as iluminogravuras, né? Ele vai pegar a poesia dele, vai fundir a poesia dele com imagens. Quer dizer, as artes visuais sempre estiveram na visão de Ariano, né? Então, ele, quando lança o movimento armorial, ele já convida alguns artistas que já começam a fazer. Então, você teria, por exemplo, uma primeira geração de artistas armoriais. Essa primeira geração está muito bem exposta aí na exposição no museu, né? Você tem aí o próprio Samico, né? O Samico, o Fernando, o Brenan, ele tem o Fernando Lopes da Paz, né? Tem uma série de artistas que estão lá na exposição. Depois quando você entra na década de 80, outros artistas vão surgindo, e aí chegamos na década já no início da década de 90, com mais uma geração da qual Dantas faz parte. Dantas, o próprio Romero de Andrade Lima também estão lá na exposição. Então, Dantas, já fiz aqui a minha introdução. O que é que a gente gostaria de escutar você? Fala um pouco do teu início, né? E dessa ligação com esse universo de Ariano. Como é que isso acontece? Boa noite. Eu vou contar a história do mendigo, então. Porque ela é o princípio do meu relacionamento do pai com o filho, né? Ariano e Dantas. Que mamãe chega preocupada para Ariano e diz: estou muito preocupado com Dantas. Aí diz: o que é que está acontecendo? Ele está dizendo que quer ser mendigo. Aí papai disse: eu estou achando ótimo, porque eu achava que ele não queria ser nada. E mais na frente, mamãe de novo, Ariana Dantas de novo. Ele disse: o que é que está acontecendo agora? Ele está dizendo que quer ser ladrão. Aí papai disse: melhorou, que agora já tem uma atitude. Antes era só pedir, agora tem que tomar. Mas aí ele vai olhar meu caderno da escola, né, isso eu muito novo, e ver os desenhos. Na parte de trás do caderno tinha os desenhos. E aí ele começa a olhar para esse caderno e começa a me mostrar caminhos. Aí, como eu disse antes, eu vou frequentar um ateliê tinham 2 ateliês na universidade. Um com o pintor José de Barros e outro de um pintor espanhol chamado Queralt Plante. Plate, né? E ele é um pintor mais acadêmico. Papai disse: eu acho que você está mais para o lado do pintor Zé de Barros, que é uma pintura mais livre,
não tem essa coisa do acadêmico, e eu fui para Zé de Barro estudar pintura, desenho e gravura em metal, né? E esse foi assim, a base da minha formação. O que eu destaco também na minha formação é os ensaios do Quinteto Armorial lá em casa, que isso me marcou muito, porque aconteciam lá em casa ou na casa de Samico também. Então, era um ambiente muito insensado de arte, né? Além dos ensaios, tinham as conversas, né? Francisco. Eu queria lembrar que, antes desses ateliês, assim, tinha Fernando Lopes, que era escultor, Fernando Lopes, que era escultor e que era ligado ao DEC, ao Departamento de Extensão Cultural. Era somente para lembrar sobre isso, Fernando Lopes. Fernando Lopes da Paz, né? Fernando Lopes da Paz. E aí, posteriormente a essa... Posterior não, ao mesmo tempo, eu fui trabalhar com Francisco Brenan. Então, eu passava a semana, dividia o tempo, as manhãs na oficina de Francisco e à tarde nas oficinas da universidade, né? E, além disso, os quadros da casa, né? Que era Francisco Brenan, Gilvan Samico, J. Borges. Posteriormente, a Luiz Magalhães, que é um pintor abstrato, ele é um programador visual, né? Mais conhecido como programador visual. Exemplo... Pioneiro, né? As marcas da Petrobras é dele. O dinheiro brasileiro foi desenhado por ele também em uma época, não sei se hoje em dia é o mesmo desenho. E tinha um quadro que esse quadro me impressionou muito, né? Tentar lá em casa, até um dia papai deu um quadro de Francisco Brenan a uma irmã minha, e ele se sentiu na obrigação de dar a cada um quadro de Francisco. Aí eu disse, eu não quero de Francisco, não. Ele disse, você quer de qual? Eu disse, eu quero de Luiz Magalhães. Aí ele disse, eu vou dar o de Brenan também. Ficam os dois. E esse quadro é lindo, é uma paisagem abstrata. Hoje em dia ele me influenciou demais. E eu costumo dizer também que eu recebi mais influência do Ariano professor do que o Ariano artista. Porque eu achava e acho que hoje em dia, mas não, que eu devia me afastar da obra dele, porque a obra pertencia a ele, aquela obra. Não. Então eu queria criar a minha própria identidade, entende? Diferentemente de outros artistas que chegaram para junto dele, de Ariano, para formar sua identidade como artista. Então, eu fiz esse processo de afastamento, inclusive eu fiz fisicamente. Eu fui morar em Itaperuá, fui tomar conta das cabras que ele tinha em sociedade com o Manelito, pai de Danquinhos, que está aqui presente. Eles dois, papai ganhou um prêmio com a Pedra do Reino e investiu todinho em cabras, né? Foi algo assim inusitado foi capa de revista em tudo que é canto por conta disso, por um escritor pegar o dinheiro e comprar de cabras. Tem até uma história boa dessa compra. Ele foi capa de revista de uma revista chamada LL e Contigo, eu acho, que era colorida, uma revista grande. E aí um amigo dele lá do Recife viu essa foto da revista numa borracharia. Aí disse,
Ariano, olha, o povo está conhecendo sua obra, tem uma foto sua na borracharia. Aí disse, vamos lá visitar o Cabo, rapaz, prestigiar esse seu fã e tal. Aí papai disse, rapaz, vamos não, Marcelo. Era Marcelo Carneiro Leão. Aí insistiu tanto que resolveram ir. Aí, não, bota a roupa que você está na foto. Aí botou a roupa de mescla, com as botinas, e foram. Aí quando chegou lá na borracharia, aí papai apareceu na frente dele e disse, aí Marcelo disse, saiu. Aí o cara disse, saiu o quê? Disse, o homem da foto. Aí o cara olhou para a foto, olhou para papai e disse, não parece não. Aí disse, e por que você botou essa foto aí? Disse que eu achei bonito esses cachorros que estão em volta. Os cachorros eram as cabras. Aí disse, o cara, o papai, tá vendo, Marcelo? Aí, ó. E ele esculhambou com minhas cabras, chamando de cachorro. Então, essa formação aí também, lá em Itaperuá, eu levei uma cópia mimeografada, não era nem xerox, de um livro de um antepassado nosso, José Azevedo Dantas, que ele catalogou e desenhou todos os sítios arqueológicos do Siridó. Então, isso ele fez no final do século XIX, e o livro é muito bonito, ilustrado, e foi muito importante para mim e para a comunidade de arqueologia, porque todos os sítios estavam catalogados. Então, quando a comunidade de arqueologia foi estudar, já tinha os locais para ir. E eu visitei esses locais como artista, aquilo me impressionou muito. Porque na minha formação, lá no início, eu peguei como base a xilogravura de cordel, a pintura rupestre e os emblemas do candomblé, né, que é muito parecido com a ferrologia e com a arte rupestre também. Então, hoje em dia, eu sou a fusão disso tudo, junto com o quadro de Aloysio Magalhães. Ô Dantas, então, mas aí deixa eu só pontuar uma questão interessante, que esse seu depoimento, você só reforça aquilo que eu disse. A direção foi dada. O seu caminho é que é seu. Mas você disse que se afastou, mas, na verdade, o princípio estava lá, né? Porque as pessoas, quando olham no caso das artes visuais, de início acham que o movimento armorial se inspira apenas na xilogravura. E não é. A xilogravura é um primeiro passo, né? Ariano dizia, é a bandeira da primeira fase. Porque o próprio Ariano, depois, o estudo dos ferros vem em 74 e o mergulho dele na arte rupestre vem em seguida. Quer dizer, é um caminho. E você segue a sua maneira, não é? E o que eu acho assim, você uma vez disse, acho que foi num filme de Douglas Machado, um documentário, você disse assim, eu não sigo o armorial, eu levo o armorial comigo. E é verdade, a poética é exatamente isso, você leva, você interpreta, porque, na verdade, não é querendo fazer missa de corpo presente, mas você leva adiante, porque, veja, você trabalha com instalação, você faz escultura também, você trabalha com instalação, você tem um trabalho que, aí a influência talvez de Aloysio, que já vai, você não vai para o campo do abstrato, mas ele é abstratizante, quando você pega os ferros e faz composições com os ferros, e você está dentro da poética armorial, não é? Então você estende essa poética armorial, no meu modo de ver, além do que existia até então, né? Porque, por exemplo, o trabalho de Samico é um trabalho genial, mas é um trabalho no campo da xilogravura, não é verdade? E você vai procurando outras linguagens, né? O seu trabalho performático, por exemplo, com Antônio Conselheiro, né? É um trabalho múltiplo, de múltiplas linguagens, né? E isso é uma coisa muito pós-moderna. Então, nesse sentido, o armorial é pós-moderno também, porque essa poética é uma poética que ela não tem prazo de validade, né? Ela não tem prazo de validade, né? Os princípios, eles são apenas... Você pega um princípio poético e você
vai ressignificando esse princípio, né? Eu digo isso porque muita gente diz, em determinado momento, na década, sobretudo em meados da década de 80, quando a Ariano se afasta, muita gente dizia, o armorial é algo ultrapassado, o armorial, né, volta. E na verdade, você não é. E eu vejo assim, muita gente que criticava o armorial na década de 80, hoje está estudando o armorial, está escrevendo sobre o armorial, né? Está percebendo que o armorial não tem nada de ultrapassado. Você pega, por exemplo, quando o Ricardo pega o alfabeto sertanejo, né, da década de 70 e faz uma tipologia no computador, né, as pessoas diziam, quando a Ariano lançou o Ferrar, que coisa ultrapassada, fazer um alfabeto na barra. Hoje o alfabeto é uma tipologia no computador, e a gente está usando nas edições dos livros de Ariano e em outros trabalhos, né? Está ali, ali, Diálogos Petrobras, você tem uma tipologia brasileira, a partir das marcas de Ferrar. Então, não existe nada ultrapassado. O que você tem são ressignificações, né? Então, eu queria só que, se você pudesse, falasse um pouco, por exemplo, daquele seu trabalho lá na exposição. Por exemplo, você faz o trabalho a partir de fotografia. Isso é fotografia expandida, né? Você pega, como é que aquele trabalho que você tem, aquela série. Porque na exposição, eu lembro que tem cerâmica sua, né? Tem esculturas? Não. Aqui, sim, na exposição. Não, tem não. Mas tem fotografia expandida. Pintura sobre fotografia. E tem pintura. E você tem um trabalho que não está aqui, em cerâmica também, que é uma releitura a partir de ceramistas populares. Como foi teu envolvimento com a cerâmica? Eu sei que você foi para Tracunhaém também, teve ateliê lá. E depois, como é que você entra na fotografia? A cerâmica foi através de Francisco, né? A parte que eu trabalhei lá com Francisco Brenan, e veio comigo, e aí eu fiz uma oficina de residência em Tracunhaém, né? Nos anos 2000, não me lembro exatamente a data. A gente entrou numa olaria que fazia louça, principalmente filtro. E a gente interagiu com os oleiros, né? Fazia os desenhos, eu sou o que chamado de oleiro de mão limpa. Faz o desenho e o oleiro executa, né? Como era Francisco. Francisco também fazia isso. Ele não executava a peça exatamente. E aí, também nos anos 2000, eu vi que chegou a ideia de se revelar a fotografia em canvas, em lona. E eu sempre tive vontade de fazer um trabalho de interferir na fotografia, né? E com essa chegada dessa tecnologia, eu fiz uma série de autorretratos, baseado em dois pintores, um alemão chamado Hans Holbein, que tinha o Cristo Morto dele, que é um quadro que me impressiona muito, e Edvard Munch, que é um pintor que se autorretratou muito também. Então, e uma foto de Guevara morto, que é uma imagem que me remete ao Cristo também, morto, né? E essa está na exposição, né? A do Guevara está na exposição, para quem viu. E aí eu volto, o atual, que está sendo feito atualmente, voltando um pouco para trás com os cadernos, que são projeções dos meus cadernos de trabalho, que é o que eu estou fazendo atualmente, que é o livro do mar, o livro do sertão e o livro rupestre, que são referências a esses três locais, a essas três referências, né? E ao lado disso, eu estou trabalhando pelo Caminho Sagrado de Santo Antônio Conselheiro, né? Que é uma influência dos sertões, né? Que era cultuado pelo meu avô, cultuado pelo meu pai, e aí eu peguei essa influência e desenvolvi esse trabalho
pelo caminho sagrado de Santo Antônio Conselheiro, que é andar pelos locais que Antônio Conselheiro andou, onde ele construiu obras como igreja, cemitério, estrada, açude. E eu boto uma roupa parecida com a de Antônio Conselheiro, bordado o nome do lugar que ele passou. A primeira vez que eu vesti essa roupa, a gente estava em Monte Santo, no dia de procissão. E eu, com receio de sair, a gente ia filmar a minha caminhada lá em Monte Santo. E eu digo, rapaz, eu saí assim, no meio da rua, com essa roupa. Quando eu saí, era mais um doido, porque tinha um bocado de penitente, todo mundo vestido quase da mesma forma que eu. Então, não passou despercebido. E agora teve uma mulher que me pediu para eu curar uma dor de cabeça que ela tinha, que não acabava nunca. Aí eu disse, eu não posso curar não, porque a gente pode fazer uma oração aqui junto para tentar amenizar. Aí minha irmã disse que eu estava fazendo... Messianismo. Messianismo. Eu disse, não, a bênção qualquer pessoa pode dar. Não estou enganando ninguém. E é esse trabalho que eu estou fazendo atualmente também. Ô, Dantas, Então, eu queria fazer só uma observação, que é importante, que você já falou, é que geralmente a abordagem sobre Canudos, o episódio de Canudos, fica muito restrito ao conflito, à guerra, né? E nesse trabalho, o que a gente vem fazendo, desde Quixeramobim até Canudos, é tentar revelar a construção do caminho do povo brasileiro. Porque você vê que era um século assim, de excluídos dos excluídos, né? Num tempo muito difícil, que foi construindo uma trajetória até chegar em Canudos e construir tudo que foi Canudos, né? Então, a gente faz... E isso reverberou, de certa forma, pelo resto do Brasil, né? Como a questão da favela. É conhecido favela por causa do Morro da Favela, né? Que tinha em Canudos. Então, essa construção, que foi uma alternativa daquele povo que não tinha alternativa, né? Que eu acho que se revela para nós, fazendo o caminho, né? E vendo quantas coisas foram construídas. Tem cidades como Xorroxó, por exemplo, que a igreja, o cemitério, né? E eu acho que a igreja, né? E outras têm cemitérios, têm estradas. Né? Xorroxó, Crisópolis tem igreja, né? Por aí vai. Então, aí você tem, só para pontuar, você tem videoarte, né? Porque esse trabalho seu é um trabalho performático e tem o apoio de um diretor de cinema, né? Que é o Cláudio. Pelo né? Instituto Federal da Paraíba. Que é o Cláudio Brito, né? Fizemos que filma. Né? Então, dois filmes. Então você tem performance, videoarte e também é uma certa... e você faz instalações a partir de objetos que é uma arqueologia, né? Até de lixo, né? De esvotos que você pega. Então, é isso que eu estou dizendo. Você você expande essa poética armorial até o mais contemporâneo, né? Do ponto de vista das artes visuais. Quer dizer, você não fica no objeto, na tela, você passa por tudo isso, né? Então é isso que eu acho que enriquece o seu trabalho, né? Na casa, né, papai, a gente convive além da literatura, né, convivia com ensaios de peças, conversa sobre cinema, né, entrevista de Glauber Rocha com ele sobre cinema. Ariano tinha muito isso. A casa dele, ele tinha assim, um espírito de oficina. Né? Tem um espírito de oficina. Ele trazia as pessoas para trabalhar com ele. Pouca gente sabe, por exemplo, na iluminogravura, nem sempre era Ariano quem pintava. Né? Zélia, Ariano concebeu a iluminogravura. Essa iluminogravura, ele fazia uma matriz em offset. Primeiro ele fazia uma matriz em preto e branco, né, o desenho com o texto. Essa matriz ele passava no offset e depois ela era pintada manualmente. Ele fez algumas, né, nos primeiros álbuns, mas depois Zélia
pintava, você ajudava a pintar. Quer dizer, então, é um espírito de oficina. Que é como a oficina de Brenan, que Brenan elabora a peça e tem um artesão que vai lá e faz a peça. Para ilustrar isso bem, é a história de Arnaldo Barbosa, né, que é escultor, que fez as esculturas da Ilumiara Coroada, que é a nossa casa, e a Ilumiara Pedra do Reino e a Ilumiara Zumbi. Né? Arnaldo Barbosa. Ele namorava com a menina que trabalhava lá em casa e tinha os desenhos dele. E um dia ele pediu para mostrar a papai. Papai pediu para ver o trabalho dele. Pediu a Dedé, Maria José. Ele levou uma pasta, aí tinha desenhos dele. Papai saiu separando, botando o que era criação dele e o que era cópia. Aí nas cópias tinha desenho de Super-Homem, Mickey Mouse, Pato Donald, caboclo, aqueles caboclos, né? Aí o papai disse, isso aqui, Arnaldo, é você. Isso aqui, desse outro, é o que você recebeu de influência externa. Ele disse, mas doutor Ariano, mas o que vende é isso aqui, viu? Na feirinha eu consigo viver disso aqui. Aí ele disse, quer um emprego para você poder ter liberdade criativa? Aí ele disse, quero. Aí deu emprego para ele ter estabilidade e conseguir fazer o trabalho original dele. E da mesma forma que ele fez, ele estava como secretário e ele foi ver um espetáculo de uma quadrilha junina. E entrou a quadrilha e na frente vinha o Michael Jackson. Agora disse que o cara dançava mais do que Michael Jackson em muito. Aí ele explicou, dizendo, isso você é a distorção, que você topa fazer umas aulas de cavalo marinho. Aí o menino disse, topo, sim. Aí a gente vai fazer um espetáculo, você entra vestido de Michael Jackson, depois transforma no Mateus de Bumba Meu Boi. Está feito. Mas não fizeram, não chegaram a realizar o trabalho. Eu estou contando essa história para mostrar como era o ambiente dentro de casa, né? Além de papai, tinha Zélia, né? Como influência, que eu digo, papai dizia que o sertão era o grandioso. E a zona da mata, o gracioso. Representado por mamãe, o feminino, né? Que ela é da zona da mata. Então, eu acho isso muito bonito. E é por onde entra o feminino no meu trabalho, é a influência de Zélia. É uma coisa admirável em Ariano. Quer dizer, Ariano, além de ter sido o grande escritor que foi, o grande poeta, artista visual, ele abria caminhos, né? Apontava, né? Às vezes, por exemplo, Ariano não dançava, mas ele cria uma dança. Ele dá um caminho para uma dança armorial. Ariano não era músico, mas ele dá um caminho, né? Para a Zoca, para os músicos do quinteto armorial, etc. Então, isso era um aspecto da personalidade dele, né? Ele era um amante de todas as artes, e o movimento armorial expressa um pouco porque o movimento armorial se desenvolve em várias frentes, em vários gêneros, né? Ele era um amante das artes e ele percebia as artes como dialogando, né, num grande universo, né, de criação, o diálogo entre as artes, a integração entre as artes, isso era uma coisa muito interessante. Essa história do Michael Jackson, eu conheci, foi uma coisa curiosa, para você ver o espírito quixotesco que Ariano tinha. Uma vez eu cheguei na casa de Ariano, por essa época, no aniversário dele, no dia 16 de junho, ele atendia telefone, porque muita gente ligava para ele, mas eu cheguei no dia 16 de junho lá, fui com minha esposa Silvia lá na casa de vocês, e ele não estava. A Zélia nos atendeu, aí disse, Carlos, entre aqui, a Ariano está chegando. Ele foi ali buscar um bailarino, que a gente vai hoje para um espetáculo hoje à noite. Né? Aí, Zélia, fiquei. Aí a Ariano chega, depois, com esse rapaz vestido todo caracterizado de Michael Jackson. Eu olhei, a princípio eu não entendi bem, aí a Ariano disse, olha, me apresentou, a Carlos aqui é um jovem bailarino, vamos com a gente. O espetáculo era de um grupo norte-americano, Parsons Company, que tinha chegado ao Recife, um grupo de dança contemporânea, e tinha pedido o apoio da Secretaria de Cultura,
E as pessoas achavam que Ariano não ia dar o apoio. Ele deu apoio. Ele só pediu para que no espetáculo eles abrissem um espaço para contracenar com os bailarinos populares. Pedrinho. Aí, no centro de convenções, aí eu fiquei sentado com esse rapaz. E eu confesso que eu não tinha visto ainda o Michael Jackson, porque era na minha cabeça, na casa de Ariano. E Ariano saiu, foi tomar banho, e a gente ficou esperando para jantar. Aí eu perguntei a ele, você dança o quê? Aí ele fez Michael Jackson. Aí foi quando eu percebi que era um cover, né? Era um cara aí, né? Muito bem. Aí fomos para a mesa, jantamos, né? Aí, em dado momento, ele saiu um pouco assim. Eu disse, Ariano, não estou entendendo. Aí, não, Carlos, eu vou lhe explicar o que é. Eu fui para uma comunidade e me apresentaram esse rapaz como um bailarino. E eu disse a ele, na época, eu como secretário de Cultura, olha, isso é algo que você recebeu de fora. Isso não é. Mas eu não pude ser indelicado, né, porque eu estava sendo homenageado. Mas eu disse a ele, olha, no dia que eu puder, eu vou levar você para assistir a um espetáculo, um grande espetáculo de dança. Aí, pois bem, tempo depois, acho que mais de um ano depois, quando veio esse grupo norte-americano, Ariano foi lá na comunidade, trouxe o menino para levá-lo para assistir ao espetáculo de dança. E ele veio caracterizado de Michael Jackson. E lá no centro de convenções, foi no Guararapes esse espetáculo. Ariano ficou ao lado dele, eu observando, que eu estava sentado um pouco depois, e ele ficou explicando para ele, mostrando, quer dizer, dando uma aula para o menino sobre a dança contemporânea. Não sei se adiantou muita coisa, mas você vê o espírito quixotesco dele. Depois foi lá e deixou o rapaz lá na comunidade. Fez o papel dele. Eu acho que não deu muito certo, porque anos depois eu vi o rapaz, acho que foi em Porto de Galinhas, fazendo a apresentação de Michael Jackson. Não. Mas ele fez a parte. Eles chegaram a roteirizar o espetáculo, que ele fez aula com Pedrinho de cavalo marinho, mas aí papai não realizou o espetáculo. Ô, Dantas, então, antes de passar para Ricardo, somente para fechar por enquanto, então hoje o caminho sagrado continua. Qual é a previsão? Tem alguma previsão? A gente vai fazer porque é pelo caminho sagrado, né? O nome do projeto. Que tem a gente precisa achar que tem um assentamento chamado Nova Canudos, do MST. E a gente queria ir lá para certificar. E a outra, porque Ricardo falou aqui do nome favela, né? Porque um aglomerado urbano brasileiro tem o nome de uma planta sertaneja, favela, por conta de Canudos, que quando os soldados voltaram da guerra, eles acamparam no Morro da Providência e ficaram vendo a cidade da mesma forma que viam Belo Monte, e eles estavam vendo o Rio de Janeiro. Então, o nome surgiu daí. E depois eu descobri que os soldados levaram a imagem do Senhor do Bonfim, de Canudos, para lá, e fizeram a capela e colocaram a imagem lá, no Morro da Providência. Aí, recentemente, eu estive lá, no Morro da Providência. Eu fui com uma prima minha chamada Marília Maia. E a gente marcou com um guia para levar a gente lá em cima no Morro da Providência. E o cabo não foi. Ela disse, vamos subir, nós dois mesmo, indo embora. Aí pegamos 2 mototáxis. Os cabos disseram, a gente leva vocês lá, perto a gente não chega no local da capela não, mas deixa bem pertinho. E aí deixou a gente lá, aí tinha uma escadaria, e tinham 2 senhoras assim sentadas, e atrás tinha um sujeito, e no alpendre de uma casa tinha outro. Aí eu estava com a camisa assim, ó, que tem uma bata, um estilo de bata, e tem uma cruz bordada. Aí a mulher disse, é o novo padre, é?
da capela. Aí eu disse, eu vou aproveitar para, né, virar uma autoridade. Né? Eu vim conhecer a capela. Aí ela disse, pode subir. Aí o cabo aqui, ó, no microfone, o cabo que estava no Alpen, disse, é limpeza. Aí a gente pode visitar. Para minha decepção, o Cristo que está lá não é o que foi trazido. Porque tem uma matéria na revista Manchete que um amigo meu me mandou, quando eu falei disso, que fui ver a imagem, e ele aí mandou uma reportagem que tem o Cristo o Cristo de Canudos está na favela. Aí tem o original, uma foto do original. Essa história é tão incrível que outro dia um amigo meu mandou uma mensagem para mim que ele descobriu o crucifixo que estava na mão de Antônio Conselheiro. Quando desenterraram Antônio Conselheiro, ele estava com o crucifixo na mão, o cabo foi e pegou, e está no Piauí, esse coisa, que é uma viagem que eu tenho que fazer também. Então, é um trabalho que está em progresso ainda. Ele está me levando a vários caminhos. Então, por isso, esse nome, pelo caminho sagrado de Santo Antônio. E é essa coisa da pesquisa, né, que eu estava falando, assim, dessa necessidade da pesquisa. Porque é um projeto que já vem de alguns anos e já rendeu vários produtos, exposições. Eu acho que ele é sem fim. Né? Ele é um projeto sem fim. Ele vai sendo feito ao longo dos anos e sendo registrado como a gente falou, por Cláudio Brito, né, do Instituto Federal. Fotografia também, Jason Magno. Sim, bem lembrado. Que é um trabalho de multimídia, né? E Ricardo, para introduzir, né, Ricardo, para falar um pouco, Ricardo, vem trabalhando com Dantas, tem toda essa assessoria da parte gráfica, né, nos catálogos, né, toda essa sintonia que vocês têm já de muitos anos, porque Ricardo faz toda a programação visual, né, desse produto, seja catálogo de exposição. Deixa eu dar uma introdução aqui, então, nesse sentido. Porque depois que eu adquiri a maturidade artística, eu comecei uma aproximação com meu pai, fazendo cenários, figurinos, para as aulas de espetáculo dele. Né? E comecei a me envolver mais com a obra dele. E aí tem a Fazenda Cauã, que um dia eu peguei um livro e tinha assim, Fazenda Cauã, onde futuramente vai ser o Museu Armorial dos Sertões. Eu disse, oxê, sem a minha autorização, como é que é isso? E fui atrás das pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, e a gente conseguiu fazer um livro online. E fizemos ele um projeto, e papai viu esse projeto. Quando ele viu esse projeto, que foi feito por Ricardo, projeto desse livro, do Museu Armorial dos Sertões, ele disse, é isso que eu quero para meu livro. O até então inédito romance de Dom Pantera no Palco dos Pecadores. Então, e aí em 2013, ele teve um infarto, e ele convocou uma conversa minha e com o Carlos, para a gente fazer, mostrando o que é que a gente deveria fazer após o encantamento dele. Então foi criada essa trindade aqui, Ricardo, Carlos e Dantas, Emanuel, para levar adiante a obra de Ariano. Então precisou do encantamento dele para poder dizer que a obra pertence a mim também. É isso. Que é, na verdade, quer dizer, a Dantas hoje está fazendo toda a não sei se vocês têm acompanhado, mas desde 2017, né, a família assinou o contrato com a Nova Fronteira, né, que é a editora que tem a exclusividade hoje da obra de Ariano, e vem editando os inéditos e reeditando os livros de Ariano, com toda uma concepção gráfica, editorial, né, que passa por Dantas e por Ricardo. Né? Dantas fazendo a coordenação artística e Ricardo fazendo os projetos gráficos, né? Os projetos gráficos. Então, Ricardo, conta um pouco dessa acho que talvez começasse por aí, somente para lembrar que este mês está sendo lançado mais um título,
que é a História do Rei Degolado. A História do Rei Degolado é um livro que só, na verdade, Ariano fez 2 partes do livro. Ao Sol de Onça Caetana e As Infâncias de Quaderno, é uma continuação da Pedra do Reino, e até então só havia saído a primeira parte em livro, em 77, uma edição única da José Olímpio, né? Ainda no projeto editorial da José Olímpio, que acompanhava a Pedra do Reino, e agora está saindo pela primeira vez numa caixa, né? Com os 2 volumes. O segundo volume só havia saído em folhetins dominicais do Diário de Pernambuco, né? E com um detalhe, Ariano, quando ele publicava os folhetins no jornal, ele cuidava de recortar, colar no álbum, e ali ele fazia as correções das gralhas, dos erros tipográficos, etc. E ele ampliava a história. Muitas vezes ele puxava uma linha e ele desenvolvia. Quer dizer, e a gente fez toda a fixação, eu fiz a fixação de texto a partir desses álbuns. De maneira que agora o lançamento oficial vai ser na Feira do Livro de Santo André, porque Ariano vai ser homenageado, né? Semana que vem eu vou estar com o Dantas lá. Mas, assim, é mais um título, né? Então, acho que a Nova Fronteira praticamente esgotou. Com esse título, a gente esgota praticamente os inéditos de Ariano. Fica restando apenas os textos, a poesia, né? Fica restando apenas a poesia, que talvez só saia no ano que vem. Mas, enfim, esse trabalho passa aí também por Ricardo, que já vinha nessa experiência, né, trabalhando com esse universo armorial de Ariano, e assina esses projetos gráficos todos com a coordenação de Dantas. Então, Ricardo, fala um pouco aí desse teu trabalho. Deixa eu só fazer um pequeno... e dizer que a Nova Fronteira foi a única editora que a gente, na conversa com o papai, que unificar a obra dele toda numa editora só. E a Nova Fronteira foi a única que topou fazer o lançamento de toda a obra de Ariano. Ricardo. Carlos, você pode colocar... primeiro, eu queria... Ontem eu passei aqui uma situação meio... com a chegada em Campina Grande, né? A não chegada, né, de avião, porque a gente não conseguiu pousar aqui no aeroporto e o piloto acabou arremetendo 3 vezes, né? E aí, quando você passa uma situação assim, um voo de 27 minutos, você passa mais de 3 horas, você começa a pensar em um bocado de coisa, né? O que é que eu fiz nos últimos tempos, né? Nos últimos minutos, né? E tal. Então, eu tinha mandado uma selfie para um grupo da minha universidade, que eu tenho 30 anos e nunca mandei uma selfie. Aí eu digo, rapaz, isso é estranho, né? Porque eu fiz isso. Aí, outra coisa, eu sempre trago um bolo de rolo para a Regina. E aí eu comprei de doce de leite. Isso é um sacrilégio para um pernambucano comprar um bolo de rolo, não sei se é de goiaba, né? Aí eu pensei nessas coisas erradas que eu fiz, deve ter determinado alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa que vem sempre, quando a gente passa uma situação assim, é agradecer, né? Então eu quero primeiro agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Agradecer, em nome de Regina, todo o pessoal que fez acontecer essa exposição e essa experiência que a gente vem tendo desde o final de 21, né? E agradecer aqui meus companheiros aqui. Sábado eu estava na casa do Carlos Nil, trabalhando até quase 1h da manhã, a gente tomando café, feito louco e tal. E Dantas, que eu estou nessa caminhada aí há muito tempo, que aprendi muito, que foi muito rico para mim viajar, né? Eu adoro viajar, então... eu até viajei de avião, fiz questão de vir de avião porque eu tinha tido os problemas de carro, né? Eu disse, eu vou parar de contar, porque senão uma vez pensar que eu sou... Mas agora eu não sei mais como é que eu vou... Acho que amanhã eu vou pegar ele de novo, né? Você pode contar aquela história de Ariano, né? Ariano dizia que o avião é um meio de transporte mais pesado do que o ar, movido a motor explosão, né? Que voa e é movido a motor explosão. E o povo é tão irresponsável que se admira quando ele cai, eu me admiro quando ele sobe, né? Ele dizia isso. Não, eu acho que o primeiro é esse, começa aqui. Começa aqui. Porque eu tentei fazer um recorte e eu vou até... talvez o número de imagens seja acessível, a gente passe mais rápido depois, mas, assim, eu acho que isso está permeando assim, o que foi conversado por aqui até agora, sabe? A primeira vez que Ariano chegou para mim, o nome é Ariano Suassuna, não foi através da obra dele, foi através dessa coleção Marcos Pereira, né, música
volume do Nordeste, tal, não sei o quê, até parece um pouco com o que Mário de Andrade fez, né, no início do século passado, mas fez para poder manter, né, como patrimônio, né, quando estava o processo de industrialização do Brasil e tal, não sei o quê, ele viajou ao Brasil para gravar ações de grupos e, né, dos brasileiros da época, né. E aqui já foi mais como uma questão de resgate, eu acho, de Marcos Pereira, e teve também o dono do Jogral, do Bar Jogral, lá em São Paulo, que fazia com ele. Mas, assim, aí Ariano escreveu um texto, né? Esse texto sobre cordel e a poesia dos repentistas, né? De improviso. Eu achei esse texto maravilhoso, porque, assim, é aquela coisa, Ariano, ele acende aquelas candeias, né? Porque hoje eu tô cada vez mais convencido do que o meu arcaico é o meu mais novo. Porque a gente estuda sempre tudo o que acontece, né, fora do Brasil, né? Passei anos, fiz a Universidade de Economia, tive uma formação de Economia e uma formação de Programação Visual, como chamava, Comunicação Visual, Programação Visual, Design Gráfico. E a gente estuda todos os movimentos artísticos da Europa, dos Estados Unidos, a gente estuda tudo. A gente estuda, toda a nossa concentração é voltada para aprender, como se aqui a gente fosse mero espectador, vamos dizer assim, meros espectadores, né? Então, conhecer essa poesia que Ariano escreveu no texto, né? Resgata e botei no texto, que ele chama de quase surrealismo e tal. Isso me pegou, eu até sei ela, quando diz assim, eu passei muito tempo, eu achei ela bonita, e depois eu fui tentando interpretar ela, né? E ela, para mim, é muito atual, porque ela diz assim, no tempo em que os ventos suis faziam estragos gerais, fiz barrocas nos quintais, semeei cravos azuis. Nasceram esses tafus, amarelos como cidro. Prometi a Santo Isidro, com muito jeito e amor, levá-los, quando lá for, em uma taça de vidro. Eu achei isso tão bonito, e eu não conhecia nada, né? Eu não conhecia praticamente nada. Olha, eu fui criado numa região rural também, né? E é como se a gente... Eu vivenciei assim, uns bumba meu boi e tal, não sei o quê, mas eu só comecei a descobrir mesmo. Depois dessa primeira coisa, eu comecei a descobrir. E é descoberta constante, entendeu? Ariano, quando dá luz também à arte rupestre, né, e coloca ela na dimensão de arte, como deve ser, mostra Kandinsky, mostra, sabe, como você faz... Ele fazia comparações, uma aula que ele deu na universidade e tal. Eu vi muito peixe de pedra quando eu era menino, né? Minha tia, todo mundo que viajava para o sertão, voltava com os peixes de pedra, né? Desse mar que foi o sertão. Mas isso era coisa que a turma tirava assim, sem nenhum, né? Depois você teve, né, Guidon, você teve iniciativas da parte acadêmica, vamos dizer, mas eu acho, para mim, o reconhecimento artístico da nossa arte rupestre veio através de Ariano, né? Para mim, através de Ariano. Ariano colocou, me revelou também muita coisa. Eu visitei muita coisa, visitei com Dantas e visitei. Então essa poderia passar, por favor? Ricardo, eu posso fazer só uma pequena... não só para você, Ariano, acho que pouca gente sabe disso, quando a grande estudiosa da pré-história do Nordeste no Brasil veio da Espanha, né, que é Gabriela Martim. Gabriela Martim veio para o Brasil, ela se casou com Armando Souto-Maior, ela assinava Gabriela Martim Souto-Maior, veio para o Brasil, ela era vinculada à Universidade Estadual de Pernambuco. Ela veio para o Brasil e, numa conversa com a Ariano disse, olha, Gabriela, ninguém estuda a pré-história do Nordeste. Aí foi quando ela começou, então isso na década de 70. Ariano já era um entusiasmado desde da civilização antiquíssima do Dantas, né? Do José Azevedo Dantas, e ele disse, porque o trabalho de José Azevedo Dantas era um trabalho, digamos assim, assistemático, né? Amador, entre aspas, né? Ele coletou, né? Ele coletou, um trabalho amador no melhor sentido, né? Amador porque ele era apaixonado por aquilo. E Gabriela foi quem começou na década de 70 esse estudo. Tinha Nied Guidon, né, no Piauí, começou nos anos 60, depois teve uma parada, mas Gabriela começou a fazer escavações com sítios, etc. Para encurtar a história,
20 anos depois, cerca de 20 anos depois, Gabriela lança um livro que hoje é um clássico, a Pré-História do Nordeste do Brasil. Inclusive com um capítulo inteiro sobre arte, né? Sobre arte rupestre, os ciclos, as tradições, a tradição nordeste, a tradição agreste, esse taquara. E ela agradece a Ariano. Ela coloca... Tanto é que ela faz, antes de lançar o livro é lançado, se não me falha a memória, a primeira edição desse livro é de 96. Mas em 87, quer dizer, praticamente quase 20 anos, ela faz um primeiro colóquio de pré-história do Nordeste do Brasil. E ela era tão agradecida a Ariano que ela pede a Ariano para fazer o cartaz do colóquio. E a Ariano faz o desenho. Depois eu posso até mostrar, acho que eu tenho esse cartaz aqui. Então, Ricardo, aí, novamente, Ariano foi ele era um visionário, né? Ele mostrava, olha, o que é que não foi feito aqui. Então, Gabriela vai nessa pegada de Ariano também. Pois é, Carlos. Aí veio ele foi secretário, veio a ser secretário do governo Miguel Arraes em 94, e a Adriana Vitor, que é jornalista, foi assessora dele, que é minha esposa. E através desse canal eu conheci ele pessoalmente, né? E aí o primeiro pedido dele foi um convite para a inauguração do Teatro Arraial, né? Ele colocou Arraial em homenagem a Canudos, né? Antônio Conselheiro. Eu peguei uma gravura de Antônio Conselheiro e tal, e ele tinha escrito no papel, né, como é que ele queria, o que é que ele queria lá na informação. Aí eu peguei a própria letra dele, trabalhei a letra e coloquei a letra dele, que ele fez o título com a tipografia, com o alfabeto sertanejo, né, que ele tinha desse fruto desse livro, Ferro do Cariri, uma erótica sertaneja, que está aí, que Dantas mencionou também. E aí eu fiz para ele uma peça muito pequena, assim, mas ele ficou muito contente, ele ficou muito feliz e tal, e ele achou que eu saberia interpretar aí o que ele gostaria, né, se fosse feito. Então eu comecei a fazer umas coisas para a secretaria, para ele, né, a pedido dele e tal. E ele veio, em 96, me pediu para fazer uma fonte, né, uma tipografia armorial, para a tipografia, que seria baseada no alfabeto sertanejo, mas não é exatamente o alfabeto sertanejo, porque ele redesenhou, né? Ele já estava pensando na utilização para o livro Dom Pantero no Palco dos Pecadores, né? O romance Dom Pantero. Então, aí eu tinha um escritório na época, uma sócia, a gente fez. Eu considero assim, toda a criação disso aí é de Ariano, certo? Eu fiz uma transposição, vamos dizer, de suporte, né? E que deu suporte, né, a gente poder, muita gente utilizar, né, isso poder criar vida, né, sair de um papel e por aí, e poder concretizar o que Ariano queria, né, poder fazer edições, como a gente faz hoje, usando a tipografia armorial, né, para ênfases, né, para essas situações de hierarquia dentro dos romances, do teatro e tal. Então, mas o trabalho todo de criação, né, de pesquisa, eu queria até passar, por favor, Carlos, a outra, só para explicar. Uma coisa que me impressionou muito, porque eu tomei conhecimento dessa obra através dele, quando ele pediu a fonte, né, a tipografia para o computador, né. Aí eu me impressionei logo com isso aí, com algumas coisas assim, porque a gente vive num turbilhão de imagem, né? E eu lido com comunicação visual e tal, não sei o quê. Então, é sempre uma luta para sintetizar o equilíbrio, né? Chamar a atenção visualmente diante de tanta poluição visual que a gente tem, né, na vida hoje, né? Então, ele fez essa pesquisa e fala sobre o traço horizontal, o traço vertical, né? E vai pesquisando na simbologia, na heráldica, na simbologia antiga, né, na arte antiga, e vê que o traço horizontal está relacionado ao humano, né, e o vertical ao divino, né? E aí, quando você junta ali num puxete, né, aí você tem uma união imperfeita entre o homem e o divino, né? E depois vem a união perfeita, que é a cruz, né? Quer dizer, são muitas informações para um cara que estava lidando já profissionalmente, né, sobre dois riscos, né? Então você fica olhando assim,
eram conhecimentos assim que tinham o que está por trás do fundamento das coisas, né? O fundamento das coisas, que isso é uma coisa muito importante. Então, esse livro, para mim, é uma coisa maravilhosa, assim, de ser lindo, ele é de grande importância, e isso dá caminho para a comunicação visual em si, né? Para a pesquisa, né? Para os comunicadores visuais criarem. Né? Porque foi a primeira tipografia que eu vi, realmente brasileira. Todas as outras tipografias que eu conhecia, principalmente fonte, né? Computador, são baseadas desde Aldo Manúcios, né? Que fez as primeiras tipo móvel, né? A impressão. Então, assim, é uma coisa muito simbólica, muito forte, né? Um caminho muito nítido. Aí, você pode passar, por favor, Carlos. Eu coloquei essa afirmação aí, eu não botei o nome de ninguém, porque eu não li, eu não me lembro de ter lido, mas para mim estava tão certo que a cultura é a memória de um povo. Eu acho, quando esse... Só mais adiante, Carlos, por favor. Isso aí, Ariano Dantas me convidou para fazer as embalagens do queijo de cabra. Daquela mesma, das cabras que ele comprou com o prêmio, né, em 70, aí já era, eu não me lembro, talvez 2010, né, Dantas, eu não sei, 2012, chamou para poder fazer. A Ariana tinha feito um rótulo, você pode ir passando, Carlos, acho que eu vou explicando. Esse é Manelito e Ariano, né, Manelito Dantas e Ariano, essa é uma homenagem para os duas figuras maravilhosas, né? É o primo que era o sócio, né, nessa empreitada aí das cabras, né? Que fez, quem ficava na terra aqui, em Itaperuá. Pode passar, Carlos, por favor. Então, pode ir passando, até porque eu acho que, assim, aí fala um pouco só do que eram os dois, pode ir mais adiante, porque aí ele citava muito isso, né, Tolstói, que se quer ser universal, começa a pintar tua aldeia e tal, né? Aí a alegoria das cabras, né? Ele primeiro foi nas procurais vermelhas para representar o povo nativo do Brasil, né? Aí as brancas seriam a chegada dos europeus, né? Aí você tinha a negra, né? A parda, que era o povo africano, né? Que contribuiu para a nossa formação, né? Imensamente. E depois ele disse que veio as azuis para representar os outros povos todos que chegaram depois, né? Desde o eixo, né? Italianos, alemães e japoneses, né? Que chegaram aqui para substituir para entrar no nosso mercado formal. Então, é outro trabalho, pode ir passando, Carlos, porque eu acho que aí foi só um desenvolvimento a partir do rótulo dele, né? A gente chegou nesse formato também porque a Grupiara significa um veio de diamantes e tal, então foi oitavado, né? Volumes. Aí tem esse queijo que é o puro, né? O Arupiara, o Cariri, que são os temperados, né? Com alfazema de periquito, aroeira, marmeleiro e, Dantinhas, cumaru. Cumaru, que hoje é a grande peça dos chefes brasileiros, né? E é uma delícia. Fazia uma raspa de madeira, né? Que fazia um bombom, né? Manelito contou essa história, né? Aqui, conhecimento nosso, conhecimento de cultura sertaneja, né? Essa é uma caixa para incentivo de provar, né? Você coloca 5 caixas dentro. Esse é o queijo maturado, é o Dom Ariano, que é o queijo de cabra, e esse aqui é o queijo de vaca maturado, que é o Dom Manelito. E a gente fez essa cinta. Esse é o queijo de vaca, Serra do Pico, a ilustração a partir de Dantas e Lucas. Então, aqui eu faço só um resumo sobre... Sim, esse trabalho, assim, a gente colocou frases também, porque quando a Ariano começou isso, para você ver, essa falta de interesse, eu não sei se é uma falta de interesse ou se é uma falta de interesse dirigida, não sei. Mas, assim, eles tiveram muita dificuldade para pegar algum conhecimento elaborado, acadêmico, sobre a criação de cabra, por exemplo, né? Mas ele dizia, a gente simplesmente vira costa para o semiárido, né? Como se o semiárido fosse só um problema, né? Então,
ele disse, aqui tem esse combate, programa de combate à seca, tal, não sei o quê. Na Suíça você não tem combate à neve, por exemplo, né? Então, você tinha pouco material de informação sobre a criação de cabra. E ele acabou fazendo um livro, né? Reuniu 99 tipos de cabra, né? De características, né? Então, assim, é a mesma forma como você tem que conviver, né? Aprender a conviver, né? Criar instrumentos para aprender a conviver. E a cabra era um deles, né? Era um desses instrumentos. Esse trabalho foi reconhecido nacionalmente, foi selecionado para a Bienal Ibero-Americana de Design também em Madrid, que fui lá apresentar. Quer dizer, são fundamentos que acabam revelando que o que a gente tem mais primitivo pode ser realmente o que nos revela, né? O que pode revelar alguma coisa para a gente, né? Então, pode passar, por favor, Carlos. Aí eu disse, na memória reside a esperança de um povo, né? Porque eu fico assim, é uma espécie de linha do tempo, cortada muito rapidamente, é um recorte aí de uma linha do tempo, mas quando você faz uma linha de tempo, você vai botando os marcos assim, né? Vai mostrando ao longo as realizações da pessoa, né? Mas na realidade, eu disse assim, essa linha do tempo numa analogia do Puchete. Se eu fosse fazer uma linha do tempo agora minha, eu estaria ali, né? Naquele Puchete ali vermelho, né? Ali teria minhas realizações ali atrás e para frente eu tenho minhas expectativas, não é isso? E ali tem esse aí seria o limiar dessa transitoriedade, né? Entre o que eu fiz e o, né? Como dizia Santo Agostinho, assim, o passado aconteceu, né? O presente não existe porque você não consegue, ele é muito efêmero, né? Agora eu estou aqui, daqui a pouco já não é o agora, né? Já é passado. E o futuro ele não existe. O futuro é uma coisa a se construir. Isso parece muito simples, né? Muito óbvio, né? Mas eu enxergo que isso não é tão simples e tão óbvio. Porque quando você ouve uma pessoa dizer que São Paulo era Nova York 10 anos atrás, ou Rio de Janeiro era Londres 20 anos atrás, você está dizendo que o seu futuro está construído. Que onde você vai chegar daqui a 10 anos ou 20 anos seria alguma coisa que existe, né? E eu acho que para os jovens isso é muito importante saber, ter a consciência de que o futuro ele se constrói, ele não está construído. A sua identidade não está em algum lugar, né? Ela está, você tem que procurar dentro de você. Então a identidade de um povo também. Então eu acho que quando você tira essa linha do tempo que eu chamo a memória ali atrás, né, que seria o conhecimento, a compreensão, né, e aqui as expectativas, que é o porvir, a projeção, né, então, ali é um conhecimento de saberes, né, relações e expressões de uma pessoa, de um lugar, né, uma identidade cultural. Quando você tira isso, uma pessoa desmemoriada, ela fica sem chão. Você vê, não tem nada à frente, não tem nada atrás, né? Você está solto você fica sem referências. Então você acaba virando um indivíduo sem memória, que eu chamo uma identidade expropriada, né? E um coletivo sem memória. É quando você diz assim, você começa a virar uma denominação de coletivo, como se chamava escravos, por exemplo, que você despersonifica, né? Porque você apaga o passado do povo africano, você apaga o passado daquele indivíduo, e você diz que é um escravo, né? O índio. Quando você diz o índio, você apaga o passado daquele ali e ele se torna índio. Qualquer povo primitivo de qualquer aldeia seria um índio, porque não tem qual as realizações que você está mostrando, ele está sem lastro, né? E assim você vê o pobre, o favelado, o morador de rua. É como se fossem indivíduos que não tivessem referências, né? Então, eu acho que o que Ariano trouxe para mim, de fundo, é uma visão de vida, uma visão de mundo, uma visão de povo, de cultura, de identidade. E como isso é importante a memória em todos os campos do conhecimento humano. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer. Obrigado.
Obrigado pela paciência de me ouvir. E agradecer a Ariano mais uma vez e todos que estão... E Dantas também. Ô, Ricardo, importante dizer... É importante só lembrar, quem já foi à exposição, quem não foi, quem irá, que Ricardo e Dantas assinam a identidade visual, né, da exposição. Então, por exemplo, eles vêm fazendo as capas dessas edições da Nova Fronteira, que vem, como eu disse, desde 2017, e lá essas capas estão lá, né, como marcos, né, visuais, né, na exposição. Então, é um trabalho assim contínuo, né, que sai do livro, vai para as embalagens dos queijos, né, que, enfim, das exposições, né. Então era isso que encantava Ariano, né, essa unidade essa unidade, digamos, visual que você vê presente em vários, né, em vários elementos, em várias obras. E isso era uma coisa muito procurada por ele em certo momento. Se a gente for ler o armorial do início, a gente percebe, o armorial é de 70, né, como a gente mostrou aqui, o lançamento oficial é de 70, mas Ariano também diz nos textos, ele dizia assim, a arte armorial precedeu o movimento armorial. E, de fato, se você pegar desde as primeiras obras de Ariano, lá no Teatro Estudante de Pernambuco, ele vai se encaminhando para isso, nesse diálogo com o popular e essa tentativa de fazer um teatro erudito baseado no popular. É preciso a gente pensar bem o que ele está chamando de erudito, o que ele está chamando de popular. Ele não via hierarquia entre esses dois universos, né? Ele percebia os dois universos na cultura brasileira, mas não via hierarquia nisso. Então, na verdade, quando você pega... O que é o Alta Compadecida? Uma peça escrita em 55. É uma peça armorial. Ele vai pegar no cordel, né, as histórias do cordel, vai trazer aquelas histórias, vai transcrever aquilo e vai trazer aquilo para o palco e com toda uma visão de dramatúrgica de um erudito, né? A peça ela não é popular no sentido que ele dava ao termo, né? Ela tem popularidade, mas ela não é popular à mão do erudito ali, trazendo desde o espetáculo de circo, fazendo o vínculo com a dramaturgia mediterrânea, com a comédia dell'arte e coisas dessa natureza, né? Isso é que então, cada vez mais eu percebo. Outro dia eu estava dando uma entrevista a propósito da lei do Rei Degolado, que vai ser lançado, e o repórter perguntou assim, por que a obra de Ariano ainda hoje repercute tanto? Porque ele tratou dos temas universais, né? Sob uma ótica local, ele trata dos temas universais. E aí você tem o exemplo da Alta Compadecida. Todos os grandes problemas da humanidade estão naquela peça. A exploração do homem, né, pelo homem, né? O João Grilo e Chicó explorados pela burguesia urbana, a empáfia da aristocracia na figura do Major Antônio Moraes, né? A corrupção, eventualmente, a corrupção, no caso ali exemplificada na igreja. Quer dizer, Ariano era um católico convicto, né? Ele dizia, não estou, mas ele tinha consciência de que ele dizia assim, a igreja não são os seus homens, são os seus santos, né? Então ele fazia denúncia da corrupção, mas porque ele acreditava na igreja, na redenção da própria igreja. Quer dizer, então você tem a corrupção, quer dizer, você tem toda uma coisa altamente significativa no meu modo de ver, porque Ariano era sertanejo e sofreu. Quer dizer, você veja a presença do cangaço e o tratamento que ele dá ao cangaço, né? Porque Ariano é de 1927, quer dizer, foi menino em Itaperoá, e o cangaço era uma realidade e uma ameaça, né? Mas a visão que ele tem do cangaço na década de 50, o ciclo do cangaço acaba em 40, com a morte de Corisco, 38 Lampião, 40 Corisco, mas ele já vê o cangaço com outros olhos, né? Ele já aponta para a ideia do banditismo social, que é uma ideia que Hobsbawm vai desenvolver na década de 60. Na verdade, ele não é pioneiro disso, Rubem Braga falava disso nos anos 30, mas é uma ideia muito avançada para a época. Você pega o Alta Compadecida, os únicos personagens que são absolvidos sem passar são os cangaceiros, né? Os únicos que têm direito ao paraíso, os outros vão para o purgatório, né?
Aí tem é uma passagem muito interessante, que é o demônio que faz o encourado, que faz a acusação, faz às vezes do promotor. Diz, isso é um absurdo, é um assassino. É um absurdo. Aí o Manuel disse, eu sei que você protesta, mas eu não aceito o seu protesto. Você não entende nada dos planos de Deus, né? Eles eram meros instrumentos da cólera divina. Enlouqueceram porque a polícia matou seus pais. Então, veja, a visão do banditismo social. Você pega, por exemplo, Graciliano Ramos, a visão que ele tem do cangaço era coisa os bárbaros da nova espécie. Coisa. Bom, enfim, então há toda uma atualidade, né? A peça é muito atual. Né? Então, vejam, nós estamos aqui agora com às 8h30, né? Praticamente, e você quer falar, gente? E a ideia nossa é abrir a ideia das conversas, desses diálogos, é deixar os 30 minutos finais para as eventuais perguntas do público. Então, se o público quiser, a Astie já levantou aqui a mão, mas a Astie Basílio levantou aqui a mão. Eu gostaria pois não? da idosidade, sim, pedir a licença, Astie, para pedir a você, Dantas, que pusesse uma assinatura aqui. Eu trouxe os 2 livros. A senhora Elizabeth Maria. Sou. Tá, Betinha um prazer. Faria. Tá, muito prazer. É a grande estudiosa também da obra de Ariano, né, do Alta Compadecida. Sem ser nunca por modismo. Sim. Aliás, é um estudo da década de 70, não é? A intertextualidade. Aqui, Dantas. A intertextualidade das fórmulas simples é um estudo dos anos 70, é isso? 76. 76. Peraí. Boa noite. Eu quero que você ponha seu nome aqui. É um prazer recebê-la aqui, Elizabeth, nesse diálogo. Sim, aí a Astie quer fazer uma pergunta, uma consideração. Foi, Astie. A pergunta era para Dantas, então a gente espera ele. Tá bom, Astie. Mas eu posso. A pergunta é a seguinte: eu queria que Dantas comentasse sobre a série que ele vem postando no perfil dele no Instagram. Inclusive, quem não segue, eu recomendo, Manuel Dantas Suassuna. Ele tem postado o trabalho dele. Tem me impressionado a série dos livros, né? A relação que ele estabelece com o objeto livro. Infelizmente, pela proporção da fotografia, eu não tenho como mensurar qual é o objeto que ele trata, então eu queria que ele falasse um pouco da relação com o suporte livro. Pela fotografia não dá para entender dimensão e tal. E queria que Dantas comentasse muito o livro negro do cotidiano, os diálogos com meu pai, porque ele faz uma colocação a respeito do desconforto de estar vinculado diretamente à obra do pai, e que vem trabalhando com isso e que acaba se aproximando após o Encantamento de Ariano. Eu queria saber se de alguma forma, esse livro negro do cotidiano, os diálogos com meu pai, é uma maneira de trabalhar essa, digamos assim, essa relação com a obra e com o legado do pai dele. De certo, eu vou já começar, só já ajudando o Dantas, de certa forma, sim, porque Ariano praticou um diário, e o título desse diário era O Livro Negro do Cotidiano. Era um diário que ele tinha, diário dos anos 40. Ele praticou esse diário, e acho que Dantas pega esse gancho. E é um tema também bastante atual, porque é o livro de artista, né? Nada mais contemporâneo também. Eu chamo muita atenção disso, porque Dantas é um artista absolutamente contemporâneo e arraigado na poética armorial. Quer dizer, é isso que eu acho fundamental na discussão, sabe, Estê? Porque as pessoas têm uma visão, o armorial é algo consolidado, e não é. Mas aí, Dantas, você pode dizer isso. A pergunta de Astie sobre os seus livros de artista e a relação com o livro negro do cotidiano, se é um resgate da memória de Ariano no seu trabalho. Na verdade, é o filho em busca do pai, né? Dialogar com esse trabalho dele, né? O livro, que era o diário dele, chamava o livro do cotidiano, negro do cotidiano. Então, é a liberdade de chegar ao pai, né? Essa é a intenção do livro negro do cotidiano. E os cadernos é o que eu estou fazendo atualmente, né? Eu
na pandemia, eu fiquei, como todos nós, preso, né? Então, o suporte que eu conseguia me expressar eram os cadernos, os desenhos no livro. Então, isso tomou conta do meu trabalho e é a base para fazer as pinturas. Mas, atualmente, eu estou só nos cadernos. Eu estou dizendo que é um tema interessante, que a gente vê como é um objeto de arte também, os próprios cadernos, né? A ideia do livro de artista, né? Você desenvolver a sua experiência e gerar ali um produto, né? Desculpa, está na exposição nos vídeos, né? Se vocês forem lá na exposição, os vídeos são páginas de alguns desses cadernos. Né? E eu parto do princípio, eu pego uma revista, por exemplo, a Vogue. Aí eu já tenho que fazer alguma coisa. Eu começo a destruir o que está lá. Então já é um início. A destruição já é o princípio. Eu apago completamente o que está... Às vezes eu deixo alguma referência da fotografia. Já é um trabalho de novo com a fotografia, né? E usa o suporte. Né? O suporte que já está pronto, não precisa imprimir, então já fica o livro, a obra já fica pronta. Mais alguém queria fazer um comentário, uma pergunta? Tem lá. Né? Prazer, tá? Recebê-los. Me chamo Arnilson Júnior. Eu gostaria que vocês pudessem falar sobre essa relação entre a obra de Ariano e de Dantas também, e a gravura, em especial a Chilo. Eu vi também lá litogravuras da mãe, né, da esposa dele. E aí eu gostaria de saber melhor, né, essa relação entre a Chilo, certo? E ele falou da gravura em metal também. Então, esse passeio pelas essas técnicas, certo? E por essa construção dessa poética armorial, né? Essa relação entre técnica e poética. Veja, no caso da Chilo, Ariano ele sempre foi um entusiasta da arte popular, né? E dentro desse grande conjunto da arte popular, a xilogravura. Né? Eu tenho a impressão, assim, a gente poderia cronologicamente talvez detalhar isso melhor, mas hoje, quando você vê hoje uma xilogravura grande na parede, acho que isso vem muito também dessa discussão do valor da própria xilogravura, porque ela geralmente era usada nas capas de cordel, né? Hoje, o xilogravador, você pega um J. Borges, ele faz a gravura, quer dizer, tem a consciência de que aquele trabalho é um trabalho de valor. Então, Ariano sempre foi entusiasta da Chilo. Samico, por exemplo, está muito bem colocado na exposição. Ariano considerava Samico o maior xilogravador erudito brasileiro. Né? E a história de Samico é muito interessante, porque Samico, se você pega o trabalho de Samico, só para dar um exemplo na xilogravura, Samico, até a década de 60, 59, 60, ele fazia uma xilogravura tecnicamente muito boa, mas muito apegado ainda ao expressionismo, que era a referência da xilogravura moderna brasileira. Então, ele chega para Ariano, aí, novamente, o Ariano como aquele professor que indica caminhos, etc. Ele chega para Ariano e diz: Ariano, eu não estou contente com o meu trabalho, eu queria um caminho para o meu trabalho. Aí Ariano disse para Samico: mergulhe no universo do romanceiro popular nordestino, mergulhe no universo. Aí Samico começa a ler folhetos de cordel, a imaginar as capas dos folhetos de cordel, e você tem a guinada de Samico para o que Samico é hoje. Se você compara você pode pegar um catálogo, eu tenho um catálogo, por exemplo, com todas as gravuras de Samico, né? Um catálogo de aniversário, que ele fez lá 70 anos de gravura, uma coisa assim. Então, você vê nitidamente isso, você vê a guinada, e Samico mergulha nesse universo do romanceiro. Então, o que Ariano dizia? A arte popular é uma bandeira, quer dizer, é um manancial vivo para você. Da mesma maneira que ele fez o seu teatro, baseado no romanceiro popular,
ele indica esse caminho para Samico, como ele vai indicar o caminho para a música, né? Ele cantava para Zoca Madureira os romances que ele escutava no sertão, para Zoca trabalhar aqueles romances nas partituras do Quinteto Armorial, etc. Então, agora, as outras, por exemplo, no caso específico da litogravura, Pernambuco tem uma curiosidade. A gente teve lá um movimento, na década de 70, o movimento da oficina Guaianazes, que foi um movimento específico em litogravura. Alguns artistas, Delano, Gil Vicente, se reuniram, João Câmara. A Guaianazes é uma rua que existia lá no bairro existe no bairro do Campo Grande, eles começaram a se reunir nessa rua, e eles montaram uma oficina para experimentar a técnica da litogravura. Isso cresceu muito, né? Isso cresceu, eles acabaram abrindo uma oficina, um ateliê em Olinda. Na época eles tiveram, nos anos 80, apoio de um prefeito de Olinda, Germano Coelho, que restaurou o mercado da Ribeira e cedeu um espaço para eles. Então, essa oficina Guaianazes de gravura, ela passou mais de 20 anos experimentando essa técnica. Quando eles fecham a oficina, no início dos anos 90, por uma série de motivos, entre os quais financeiro, eles doam para a Universidade Federal de Pernambuco as prensas litográficas, as pedras, né, que eram pedras grandes, as pedras calcárias para litogravura, etc. E a universidade começa a fazer cursos livres de litogravura. Zélia já vai aprender a técnica da litogravura na universidade. Porque na oficina Guaianazes, qualquer artista poderia entrar, experimentar a técnica e pagava uma taxa, né, para usar a oficina e deixava sempre uma obra lá. Eles tinham um acervo de mais de 2.000 obras de litogravura. E eles doaram tudo isso para a universidade. Então, o próprio Ariano experimentou. Existem três litogravuras de Ariano que são dessa época. Ele vai lá também e experimenta. Quer dizer, a oficina Guaianazes não foi um movimento, digamos assim, estético de unidade poética. Era só para experimentar. Vários artistas das mais diversas tendências experimentaram. É por isso que a litogravura entra, e Zélia faz muita litogravura depois, né? Na exposição você tem várias litogravuras dela. Algumas, se não me engano, aí Dantas pode confirmar, depois ela coloca cor a pincel. Ela faz a litogravura em preto e branco, e depois ela coloca giz, né, também, ela marca, ela vai fazer o colorido depois, né? Mas é isso. Então, o Ariano tem litogravuras, Zélia tem litogravuras, mas, assim, na década de 70, o que você vai encontrar mais é xilogravura, sobretudo de Samico. E uma curiosidade, que pouca gente sabe disso, eu descobri isso há pouco tempo, conversando com um grande especialista na obra de Samico, que é o Edson Barros Leal. Ele escreveu o último grande livro sobre Samico, era muito amigo de Samico. E o Edson soube disso conversando com Samico. Samico disse, porque Samico começou a ilustrar, como eu disse, a partir do cordel. Ele lia o cordel e fazia as suas xilos. Mas a partir de meados da década de 90, Samico tem contato com Eduardo Galeano, que andou pelo Recife. Eduardo Galeano, ele anda pelo Recife, e ele pede a Samico para ilustrar um livro dele, o Eduardo. Aí Samico disse: olha, Eduardo, eu não posso fazer isso, porque eu só faço uma gravura por ano. Realmente, Samico, nessa época, só fazia uma gravura por ano. Ele passava o ano inteiro estudando a gravura, era um negócio impressionante, e fazia uma por ano, e a série era toda vendida para colecionadores, né? Aí, Eduardo Galeano vai para J. Borges, e J. Borges ilustra esse livro de Galeano. Pois bem, mas aí Samico começa a ler um livro de Galeano, a Trilogia do Fogo. É um livro que Galeano tem, são 3 livros, em que ele conta lendas latino-americanas, lendas brasileiras. E Samico se encanta com essas lendas latino-americanas e começa, então, a ilustrar, a fazer as suas gravuras, não mais bebendo no cordel, mas bebendo nas lendas latino-americanas. Tem várias, as últimas gravuras de Samico, elas são mais coloridas, mais esmaltadas. Elas têm muita referência à cultura asteca, por exemplo. E pouca gente percebe isso, aquelas serpentes emplumadas. Já é Samico fazendo uma leitura das lendas latino-americanas. Ora, meados dos anos 80, 90, Ariano já falava, numa terceira fase do movimento armorial, nesse diálogo com a América Latina, por exemplo. Então, veja que Samico está muito afinado com esse discurso de Ariano, percebe? Quer dizer, o armorial parte da xilogravura, do folheto de cordel, mas ele vai dando voos mais altos. Ele depois vai para a arte rupestre e já está dialogando com
com a cultura da América Latina na década de 90. Então, o Samico é um exemplo interessante disso, né? Como o Samico ele seguiu essa poética armorial do início até o fim da sua vida, porque ele vem a falecer em 2013, né? Curiosamente, ficaram hospitalizados. Ariano tem um infarto em 2013, Samico estava no mesmo hospital, já com câncer terminal, e ficaram hospitalizados juntos. Depois Ariano sai e Samico vem a falecer. Mas sempre foram muito ligados, desde essa conversa que Samico teve com Ariano. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas, então, esse universo, no caso da... Aí, claro, porque na exposição você tem também obras tem uma sala que a curadora fez de referências, né? Então, no cordel, você também tem metal, você tem os gravadores usam várias técnicas, né? O cordel passa por várias fases. Teve uma fase do cordel que eles usavam muito a fotografia de cinema, né? Eles usavam muito em capas de cordel. Quer dizer, tem um trabalho muito interessante do Lier do Maranhão sobre as capas dos folhetos de cordel. Não foi só xilogravura. Xilogravura, inclusive, aparece depois, né? A princípio, não era xilogravura. Eles usavam muito capas de fotografia de cinema. Nós temos um especialista em... Eu estou falando bobagem aqui. Tem, aliás, dois especialistas, Artier e Braulio Tavares, que vai estar aqui amanhã falando sobre romanceiro, sobre cordel também, né? Mas então a referência da xilogravura é das capas de cordel, mas assim, Ariano, quando ele entra no Departamento de Extensão Cultural da Universidade, quando ele lança o movimento armorial, antes, ele incentiva muito álbuns de folhetistas, de cordelistas, etc. Então, ele faz álbum de J. Borges, ele faz álbuns. Então, essas gravuras começam a ser impressas em formato de álbum, né? E isso desperta, chama a atenção para o valor daquela xilogravura que você só via no cordel, pequenininha, né? Porque a dimensão dá a dimensão da obra atua também qualitativamente quando você vê a obra maior, né? E aí você hoje vê essas gravuras todas grandes, né? Também orienta o J. Borges, né? Sim, sim. Eles eram muito, muito ligados, né? J. Borges gostava muito de Ariano, conversavam muito. Ariano, sempre que pôde, J. Borges fazia apelos, né, em prol do cordel, etc. Ariano, toda vez que ele ocupava cargo público, ele foi secretário 3 vezes, né? Ele foi secretário de Cultura do Recife, Educação e Cultura, na década de 70, quando ele lança o movimento armorial numa nova etapa, né? A chamada fase romançal, e depois ele é secretário 2 vezes de governo do Estado. E ele sempre foi um grande incentivador do cordel. Eu lembro que, quando ele foi secretário de Arraiz, um cordelista pediu a ele um computador para fazer os seus cordéis em computador. E ele deu o computador, a secretaria deu o computador. As pessoas achavam isso uma incoerência. O computador é uma ferramenta de trabalho. O cordel não vai morrer por conta do computador. As pessoas tinham essa ideia, né, de que Ariano era um sujeito ligado ao século XIX. O computador, ele usou o computador. O cordelista começou a fazer os seus cordéis. Eu não lembro agora o nome do cordelista. A partir do computador que ganhou da secretaria, né? Fazia, já imprimia, não precisava mais pagar a gráfica, né? Ele imprimia no papel colorido, etc. Entendeu? Ele sempre foi um grande incentivador. Aí, quando diziam, você só... uma das críticas que se fazia a ele, quando ele era secretário, é que ele só apoiava a cultura popular, e que ele não tinha olhos para... Ele disse, olha, o rock é apoiado pelo cigarro, pelas marcas de cerveja, a cultura popular não tem apoio nenhum. Então, o pouco dinheiro que a gente tem, os poucos recursos que a gente tem, eu vou apoiar a cultura popular. Isso é uma opção política, até, né? Então, era muito engraçado isso, que ele tinha muito... Ariano tinha um peso muito grande. Quando ele foi secretário de Arraiz, né, ele causou muita polêmica por conta disso. Eu me lembro de uma entrevista muito engraçada que a jornalista danada... Não, quer dizer, então, que a política cultural vai ser a estética do secretário de Cultura? Ele disse, e vai ser a sua? Ele disse para a jornalista, vai ser a sua? Não, mas... E o governador concorda com isso? Tanto concorda que ele me chamou para ser secretário. Né? Tem uma história boa que o doutor Arraes, quando convidou ele para ser secretário, ele disse, doutor Arraes, eu não sei mexer com dinheiro, não. Aí ele disse, então você é o homem certo mesmo, porque a secretaria não tem dinheiro. Então você é o cabo certo para isso. Alguém mais? Arnilson é xilogravurista, lá de Taperoá.
Mais alguém quer fazer alguma Não, pergunta? eu estou satisfeito. Agradeço. Obrigado a atenção. Eu queria perguntar uma coisa, porque vocês dois juntos estão fazendo a... Boa noite. Eu queria saber alguns detalhes sobre o projeto dos livros da Nova Fronteira, esse projeto dos livros que estão saindo agora em capa dura, usando o alfabeto armorial, usando os desenhos de Ariano, porque isso, para mim, é uma... O Romance da Pedra do Rei, naquela primeira edição da Zé Olímpio, era um romance normal, impresso em fonte normal, tipos normais, títulos, o texto, a coisa toda assim, e todo cheio de ilustrações preto e branco, feitos por Ariano, né, aqueles desenhos do romance original. Essa série que está saindo agora é como se o desenho tivesse invadido totalmente o espaço do texto, como a Rússia está invadindo a Ucrânia e tomando conta dos pontos estratégicos da página, em cima, embaixo, na esquerda, na direita e assim por diante. E o texto fica exprimido. E eu lendo agora, estou lendo o Dom Pantero muito devagar, porque é um livro complexo, né? E eu dizendo assim, se esse livro fosse impresso no tipo que foi impresso o livro original do Romance da Pedra do Rei, ia ficar um livro fino, se ele não tivesse ilustração nenhuma. Se ele fosse no corpo normal, corpo 10 ou 12, não sei, que se usa nos livros. Agora, um detalhe que me chamou a atenção, que eu acho que eu conversei na época, anos atrás, não sei se foi com Dantas ou com Carlos Newton, era que Ariano estava fazendo tudo em manuscrito. O texto era manuscrito. Eu vi isso muitas vezes na mão de Ariano, quando a gente estava lá fazendo um trabalho, uma coisa qualquer, aí ele ia lá dentro, trazia o livro e dizia, tem um trecho aqui que eu quero mostrar para vocês, que é importante. Aí ele abria aquele cartapácio, como se diz, e eu ficava olhando assim, cheio de curiosidade, para furtar a ideia que fosse possível assim, a respeito do livro. E o livro era todo manuscrito, naquela letra muito caligráfica de Ariano, com as ilustrações. E eu pensei que o livro ia sair assim. Não saiu, saiu com letras normais. Mas eu me lembro que houve, na época, uma discussão, porque a grafia de Ariano não era a mesma grafia que se usa atualmente. As acentuações, o negócio do travessão, o trema, todas essas coisas que eu nem acompanho muito. Eu escrevo do meu jeito, quem quiser que corrija, eu mando o texto para as editoras, quem quiser que corrija. Então, havia uma discussão na época se isso ia sair com a acentuação manuscrita de Ariano, que ninguém podia mexer, ou se ia ser impresso. Como é que foi resolvido esse problema, afinal? Olha, eu vou começar por essa última, porque eu tenho uma participação nisso. Na verdade, é o seguinte, Braulio, a ideia, se ele não... Quer dizer, aquilo ali era um sonho, era uma utopia, você fazer um livro daquele... Porque ele fazia, inclusive, com as páginas grandes, né? Aquilo não seria editável nunca, aquilo ali. Então, ele mesmo dizia, não, se ninguém editar, fica assim mesmo. Tal. Mas depois ele começa, ele mesmo faz já um modelo do livro menor, com um tipo de letra, não era o Times, mas era um tipo de letra, né, que é um corpo textual. Agora, e ele faz uma espécie de uma boneca completa, mas ele chega a fazer um protótipo, como ele distribuiria as imagens. Então, aquela marca, aquilo ali, tudo ali é dele. Né? Ele pega um exemplar e vai colando por cima, vai mostrando. Ele faz experiências nesse sentido. Então, aquilo ali foi... Ele sabia que teria que ser, se fosse editado, tinha que ser editado de uma forma viável. Tanto é que, por exemplo, algumas ilustrações ele pensou em cor, colorir, mas fica inviável, porque o livro fica... A policromia numa edição onera demais o custo do livro. Né? Então, ele teve que se adaptar a isso, se convencer disso para fazer. Ele mesmo se convence disso. Agora, não sei se ele... se depois ele manteria, tanto é que ele desiste, ele começa a fazer algumas experiências grandes, mas depois eu sei porque eu comecei a digitar o livro para ele me dava em papel almaço, manuscrito, eu digitava para ele, então ele deixou aquela experiência. Quando o livro começou a ficar muito grande, ele viu que era inviável, então ele ficou ali digamos, como um objeto de
de arte, alguma coisa. Dantas até guarda essas páginas, né? Fica na exposição tem alguns manuscritos também menores, etc. Você vê que na exposição já tem em papel ao maço. Ele já vai fazendo papel ao maço colando, né? Então, quanto a isso, ele mesmo se convenceu. Agora, quanto à questão da grafia, da gramática, o que é que a gente fez? O livro, se ele não tiver dentro do acordo ortográfico, ele não é vendido no Brasil para ele, não pode participar de editais. Então, o escritor tem que se moldar ao acordo ortográfico. É claro que existem as liberdades, as licenças poéticas, né, do escritor, etc. Então, o que é que a gente combinou com a Nova Fronteira? Assim? Os hífens, por exemplo, só ficam os hífens estilísticos. Então, por exemplo, ele coloca rapaz do cavalo branco. Ele foi colocando. Se você pegar a primeira edição, as 4 primeiras edições da Pedra do Reino, não existia hífen rapaz do cavalo branco. Ele já coloca na quinta. Ele mesmo coloca depois rapaz do cavalo branco. Então, ele enfatizou que era um hífen estilístico, porque ele começa a colocar isso na quinta. Então, isso está lá. Agora, você pega, por exemplo, carne de sol, caiu o hífen. Então, se cair, ele usava porque existia, mas quando caiu, a gente tirou. Então, os hífens que foram mantidos foram aqueles hífens que, na nossa visão, da editora, eu que fiz as fixações, seriam hífens estilísticos. Então, foi uma deliberação assim, editorial para que aquilo pudesse ser viável comercialmente. Porque também não adianta você publicar um livro e o livro não poder ser comprado pelo governo no edital, porque não está de acordo com, né, o vocabulário, ou com a ortografia, com o acordo ortográfico, né? Então, essas licenças poéticas, os editores, claro, mantêm. Por exemplo, você pega Guimarães Rosa. Guimarães Rosa escrevia dançar com S. E isso se mantém no Grande Sertão Veredas. Ele só escrevia dançar com S. Uma vez eu li isso há muito tempo, não recordo mais a fonte de onde eu li, mas eu lembro, tenho memória disso, que ele dizia que gostava porque parecia um corpo dançando. Ele não gostava do cedilha. Do escritor. Quem é que vai tirar o S de Guimarães Rosa? Ninguém é louco de chegar e pode ser que pegue um revisor qualquer e coloque, mas a família aí em cima, né? Então, mas é uma licença poética clara que o autor quis deixar lá, né? Então, isso aí se respeita, né? E é uma obra literária, se respeita isso. É como mais ou menos como Ariano a gente coloca o Euclides da Cunha, ele só escrevia com Y. Então a gramática modernizou. Todo mundo se você pegar qualquer edição dos Sertões, Euclides da Cunha está com I, mas nos livros de Ariano está com Y, a gente mantém com Y, porque ele fazia questão, ele era contra a reforma ortográfica que tirou o Y. Ele disse que viu uma vez um autógrafo de Euclides da Cunha e jamais ia. Euclides foi contra. Né? Euclides foi contra, se posicionou contra quando tiraram o Y, e é o nome próprio. Né? Eu acho que a modernização ortográfica, no meu modo de ver, não deve mexer em nomes próprios. Os filólogos pensam diferente, né? Mas é um absurdo. A família Gilberto Freire não permite que Freire seja escrito com I. Todo livro de Gilberto Freire se pode colocar com Y. Agora, no dia que cair em domínio público, não sei como é que vai ser, mas a família não deixa modernizar. Né? Entendeu? Parece que tem uma coisa que, enquanto a pessoa for viva, o nome dela é grafado como foi registrado, com Y. Ainda quando morre, ainda tem isso. Aí vai para a grafia comum. Mas isso aí só vale para escritor importante. Eu acho um desafio. Isso só vale para escritor importante. Por exemplo, meu nome, eu fui dicionarizado, não estou dizendo isso, naquela enciclopédia do Coutinho da academia, tem lá um verbete, meu Newton é IL. Então, o desimportante, ele já não espera morrer, não. É Newton com IL. Eu tenho culpa se meu Newton é com EDA. Não, os importantes ainda esperam morrer, porque o Bichara coloca na gramática, não, enquanto é vivo, o sujeito pode, né? Mas os desimportantes, ele já bota. Meu Newton é com IL e meu Souza é com S. Eles acham o Z ultrapassado. Os gramáticos inventaram que o Z... Cruz e Souza é só com S. Eles não é só não querem saber de nome próprio, né? de ninguém. Entendeu? Agora, deixa eu só dar uma complementação para você perguntou sobre o projeto gráfico, porque eu queria, assim, no Dom Romance Botero, Ariano faz aquela costura de todos os personagens, de todas as obras, né, como uma coisa única. Né? Então, o projeto gráfico foi em cima também muito dessa ideia de fazer uma grande obra. Né? Você juntar o teatro, o romance, né, tudo que foi construído, o desenho também de Ariano,
com o desenho de Dantas, com o desenho de Manuel Dantas Suassuna e de Zélia Suassuna também. Então, a gente, se você vê, parece uma mesma mesa de ferro, né? Do primeiro livro que a gente lançou, da Pedra do Reino, a 16ª edição, né? Agora o Rei Degolado. Você vê o teatro completo, onde você tem, além de Manuel Dantas Suassuna, Zélia, você tem Lucas, que é o neto dele também, Lucas Vanderlei, né? Que entra no Entremeses, não é isso? E a tradução... Não, entra no Entremeses, E a tradução tem... Acho que tem mosaicos, não? O genro, mosaicos de Tel. De Tel. Guilherme da Fonte. Então, assim, eu tenho, pelas conversas que eu tive com o Ariano a respeito disso e dentro do conhecimento de Carlos Newton e de Dantas também, eu sou completamente seguro de que o que a gente está fazendo hoje era um sonho dele. Eu fico, essas coisas da vida assim, é danado você fazer, você realizar uma coisa e a pessoa já não está presente, está encantada assim, né? Mas assim, eu pessoalmente sou plenamente seguro de que a gente está percorrendo uma estrada do jeito que ele pensou em fazer, tendo o domínio, fazendo todo o projeto gráfico, interagindo com a obra e com as outras obras. E tendo esse domínio. Não está na mão de uma editora, daqui ou dali. A gente conseguiu costurar também essas obras através do projeto gráfico. Pessoal, nós estamos agora no horário de encerramento, né? A gente está aqui já, a nossa produção já avisou, nós temos que encerrar agora às 9h. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, queria convidar vocês para virem amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre literatura, né? Nós vamos ter aqui o Braulio Tavares e o Peron Rios, que é um crítico de Pernambuco, para falar sobre a Pedra do Reino, a poesia de Ariano, as influências do cordel na poesia de Ariano, né? Na sexta-feira, vamos falar sobre música. O Fernando Torres Barbosa, ex-integrante do Quinteto Armorial, vai estar aqui presente para dar um depoimento sobre a música armorial, né? Então, Isaá França vem do Recife. No sábado, vamos falar sobre dança e no domingo vamos falar sobre televisão e teatro, com a Adriana Vitor e com a Inês Viana, né, que está aí bombando na novela da Globo, como a Angelina, né, que é uma grande admiradora de Ariano. Ela vai estar aqui também, porque ela montou 2 peças de Ariano recentemente, vai estar aqui dando seu depoimento. Então, sintam-se convidados, né? E quem não viu a mostra, a exposição está aí. A notícia boa é que ela foi prorrogada, né, até o dia 8 de outubro. Oi? No Museu de Arte Popular, aqui está lá a exposição. Tá bom? Então, muito boa noite para todos, muito obrigado pela presença e até a próxima.